Quando nós nos reunimos aqui e a palavra é liberada, muitas vezes nós intitulamos, colocamos tema, mas no meio desta ministração, desta palavra, entenda você que está em casa, nos assistindo, você que está aqui presente, nessa caminhada até chegar ao desfecho de uma ministração, de uma palavra que foi ministrada primeiramente em nós e depois nós compartilhamos para a igreja. Nessa caminhada, nesta palavra, existem chaves que são liberadas sobre a minha vida, sobre a tua vida. Amém? Existem chaves, existem palavras que o Espírito Santo de Deus vem e ativa em cada um de nós. E muitas vezes, palavra que você já conhece, palavra que você ministra, palavra que você libera, às vezes está até acostumado a liberar, porém não foi ainda ativado de maneira, de trazer vida e mudar a sua vida. E no domingo passado, se eu não estou enganada, o Rony citou Mateus 7:21. Ele não ministrou, mas ele citou esse versículo no meio da ministração da palavra. Ele citou Mateus 7:21, que diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas, ouve aí, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E esse foi um versículo que me chamou a atenção no domingo passado, porque eu falei assim, meu Deus, há uma condição, porque muitas vezes nós estamos tão acostumados aqui a uma rotina religiosa, queridos, e nós muitas vezes não nos aprofundamos naquilo que é primordial para que nós venhamos entrar, para que nós venhamos desfrutar daquilo que nós estamos correndo aqui para um lado para o outro, daquilo que nós estamos lutando, batalhando todos os dias. Você não veio aqui, você não está aqui todos os domingos, nas quartas-feiras, para agradar as pessoas. Você não está aqui nos cultos, para apenas fazer um ritual religioso. Você não está aqui, entendeu? Por acaso. Você não está aqui para ocupar o tempo que está sobrando na sua agenda. Não, você não está aqui por isso. Nós estamos aqui porque nós entendemos que existe um propósito, mas existe um desejo no coração de cada um de nós. Eu não sei o teu, mas o meu desejo, o meu maior desejo, claro, que todos nós temos vontade de viver uma vida abundante aqui, porque isso é promessa do Senhor, mas tem que existir um desejo maior de estar com Ele. E de no final da minha vida, no final da sua vida, no desfecho de toda a história que nós vivenciamos, nós venhamos alcançar a coroa que nos está proposta. Então nesse versículo aqui eu comecei a meditar durante essa semana. E aí quando o Rony disse que eu iria ministrar, porque hoje aconteceu várias mudanças, situações, hoje não era para ele estar aqui, mas Deus sabe todas as coisas. Era para ele estar hoje em Guaíra, acompanhando o pastor Sebas e a pastora Tereza, que estariam mudando. Porém aconteceu toda uma situação e eles não puderam ir. Então eu comecei a buscar e entender, tentar entender, porque o que realmente nós estamos buscando? O que realmente nós estamos desejando? O que realmente nós estamos querendo dessa vida com Deus? O que você quer? Você já parou para perguntar? Senhor, o que eu tenho buscado? O que eu tenho desejado? O que eu realmente quero desfrutar na tua presença? Gostaria que você abrisse Salmos 95. Vamos lá. Nós vamos ler bastante textos da palavra. Amém? E eu quero seguir minuciosamente as minhas anotações, porque mulher, ela tem uma mente assim que vai lá na China e volta, E muitas vezes se perde no meio do caminho. Então eu gostaria de acompanhar, gostaria que vocês me acompanhassem os textos. Salmos 95, 9 e 11 diz assim, do 9 ao 11. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra.
40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Queridos, um povo que provou, que viram e provaram de Deus, né? Provaram a obra de Deus. Mas durante 40 anos, o Senhor se desgostou desse povo. Quanto tempo você tem provado e visto a obra de Deus? Quanto tempo você tem provado? Quanto tempo você tem andado? Quanto tempo você tem investido? Quanto tempo você tem desfrutado da obra de Deus? Agora analise aí bem na sua particularidade. A maneira como você tem provado, visto, andado. Será que isso tem agradado o Senhor? Ou será que o Senhor também pode declarar de cada um de nós aqui, olha, 40 anos, ou 30 anos, ou 20 anos, 15 anos que você tem provado e visto a obra do Senhor? Será que o Senhor pode dizer de você que Ele se agrada ou que Ele tem desgostado desse tempo? Desse teu tempo de caminhada? Queridos, porque nós queremos fazer a nossa vontade. E não diga você que é mentira, não diga você imagina, porque isso é verdadeiro. Nós nos alegramos de fazer a nossa vontade. Porém, Mateus 7:21 diz que somente aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu entrará no seu repouso. E nos Salmos aqui, ele diz assim, continua no 11: por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito forte. Porque quando nós começamos a analisar essa caminhada toda, será que o Senhor pode dizer de mim e de você que Ele se agradou ou que Ele está desgostoso? Mas aí você fala assim, não, mas é muito tempo. É muito tempo para alguém se desgostar de uma caminhada, porque às vezes eu caminho durante o tempo agradando o Senhor e depois eu desisto. Mas se fosse assim, o Senhor não teria se desgostado 40 anos do seu povo, que andou na sua presença, que desfrutou dos milagres, que vivenciou um tempo onde a mão do Senhor esteve sempre presente na vida deles. Olha só, então existe esse tempo. Existe o tempo na sua vida e existe o tempo na minha vida, e que precisa estar diante do Senhor. E ela não pode ser dias sim, dias não, mês sim, mês não, ano sim, ano não. Precisa ter uma permanência no qual nós vamos buscar conhecer a vontade de Deus. Porque eu e você, nós já sabemos de cor, né? Romanos 12, 2. Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas agora eu quero te falar algo. Para que você conheça a vontade de Deus, você precisa conhecer Ele. Não é verdade? Mas para você conhecer Ele, você precisa se dispor a renunciar à tua vontade. É fácil? Não, não é fácil renunciar à nossa vontade. Vou dar um exemplo claro para você nesta manhã. Às vezes nós estamos tão habituados a comer, né, alguma coisa assim que nos satisfaz gastronomicamente. E quando a gente chega num restaurante e depara com essa comida que a gente tanto gosta, a gente já vai logo lá e já pede essa comida que nós estamos habitualmente acostumados a comer. Mas aí tem uma variedade de pratos que você nunca experimentou, você nunca comeu. E então você fala assim, não, mas eu nunca comi, eu não sei se é bom. Então, na dúvida de errar, você continua pedindo o mesmo prato, a mesma comida. E você perde a oportunidade de desfrutar de algo novo.
Nós precisamos desejar experimentar algo novo em Deus. E esse algo novo, ele só vai ser possível quando eu desejar verdadeiramente, queridos, desfrutar disso e conhecer isso. Então eu queria me atentar. Como conhecer essa vontade? Como desfrutar dessa vontade que nós já sabemos que é boa, agradável e perfeita? Porque eu só sei se algo é bom se eu degusto. Não é verdade? Eu só sei se algo é agradável se eu degusto. Eu só sei se algo é perfeito se eu permitir vivenciar isso. Ninguém mais pode te dar algo tão perfeito como o Senhor. Ninguém. As pessoas podem dizer, prova, é bom. Mas se você não quiser provar, e se a pessoa que está te oferecendo não se dispor em te dar para provar, você não vai provar. E olha o que diz o texto de Oséias 6:6. Você pode acompanhar? Oséias 6:6. Pode ser que eu fale um pouquinho rápido, porque são vários versículos para a gente não se perder. Se você quiser anotar e depois você repassa em casa. Oséias 6:6 diz assim: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Queridos, Ele quer que nós o conheçamos. Ele deseja isso. Ele quer colocar aqui, na mesa, a refeição que você nunca experimentou. Ele quer colocar um alimento diferente que você não ousou em experimentar. Porém, Ele quer, eu quero que você conheça mais. Eu quero que você desfrute mais. Eu quero que você prove. Você não provou ainda. E eu tenho, porque é boa, é agradável e é perfeita. Quando você vai falar para o seu filho que é pequeno e que ele está naquela fase de, não, eu não gosto, não, eu não quero, mãe, eu não gosto disso. Você sempre fala para ele assim, mas você nunca provou para você saber. Não é verdade? Queridos, e Deus é assim conosco. Ele deseja que nós provemos do melhor dele. Ele deseja que nós provemos. Só que nós muitas vezes estamos buscando sacrifício. Nós muitas vezes queremos oferecer aquilo que nos custa, aquilo que é com lágrimas, aquilo que é com murmurações, do que conhecer Ele. Porque quando nós conhecemos Ele, nós vamos andar em novidade de vida, mas também nós vamos andar no novo de Deus, no qual é a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Mas existe um desafio. Todos os dias nós somos desafiados. Você, quando chega da jornada de trabalho da sua casa, você é desafiado a você tomar o seu banho, colocar uma roupa confortável, para as mulheres fazer a jantinha, para os maridos sentar no sofá e desfrutar ali de um descanso que seja breve, não é verdade? Nós somos desafiados. Ou você faz isso, ou você pode descansar na presença daquele que pode te dar o descanso, não apenas o momentâneo, mas o eterno. Só que nós não entendemos isso, sabe por quê? Porque nós não experimentamos isso. Nós não temos provado disso. Então, todas as vezes que estamos cansados, sobrecarregados, quando estamos no nosso limite, então aí eu recorro para Deus. Mas é porque nós ainda não entendemos que melhor é estar em sua presença. Irmãos, é fácil você estar com sono, cansado, e você separar pelo menos 1 hora antes de dormir para orar? Não é fácil. É fácil adorar o Senhor aqui, aonde existe aqui uma comunhão gostosa, não é verdade? Com os irmãos. Mas será que é fácil você pegar lá na sua casa, na sua sala, no seu quarto, você ligar o som, colocar um louvor e começar a adorar o Senhor? São desafios para quem quer experimentar mais dEle, para quem quer provar mais dEle, para quem quer desfrutar desse conhecimento que o homem não pode nos dar. Porque hoje, queridos, estamos muito inchados.
A mídia está muito inchada. Existe, não é mais pastores que apacentam ovelhas. Existe hoje coaches. Nada contra, porque é uma profissão, mas não pode ser substituído por aquilo que é verdadeiro e primordial nas nossas vidas. O pastor apacenta, o coach incentiva, motiva. E os pastores, eles não vão motivá-lo, porque quem vai motivar você é o Espírito Santo, não é o pastor, não é o seu líder, é o Espírito Santo de Deus, através da legalidade que você dá para ele agir, para ele falar, para ele mover, através do conhecimento de Deus, não daquilo que é para agradar a homens. Porque muitas vezes eu busco Deus, reconheça isso, por favor. Seja sincero diante do Senhor, diante do Espírito Santo de Deus, porque Ele é onisciente e Ele é onipresente. Eu não posso esconder isso dele. Reconheça aí no seu coração que muitas vezes nós buscamos Deus para provar para as pessoas que nós sabemos. Mas o conhecimento de Deus precisa existir para que eu possa entender qual seja a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Porque quando eu conheço Deus, quando eu conheço a sua vontade, nós paramos de sofrer, irmãos. A gente para de sofrer. Sabe por quê? Porque se eu entendo através da palavra de Deus que a vontade dele é boa, é agradável e perfeita, por que eu vou querer fazer a minha vontade? Porque a minha vontade, eu vou correr o risco de quebrar a cara, de me decepcionar. Mas quando eu reconheço que a dele é melhor e é perfeita, eu sei que eu não corro esse risco. E estamos, muitas vezes, passando remédio em feridas que já estão com a casca. Estamos colocando band-aid, como o Rony disse, né? Colocamos band-aid em câncer. E nós precisamos correr e aceitar esse desafio de conhecer a Deus para conhecer a sua vontade. Um desafio que nós temos para conhecer o Senhor é que quando nós o conhecemos, Ele se torna revelador nas nossas vidas. Ninguém te tira isso. Sabe quando você tira foto? E você, é que hoje já tem, você já vê na hora. Mas vamos lá nas antigas, né? Lá atrás. Que você tirava foto e aí você tinha que pegar um negativo e você ia lá para revelar. Até então, quando você tirava foto ali, você não tinha noção se você tinha saído bem na foto. Não é verdade? Ah, irmãos, quantas vezes? Quando pegávamos ali a foto revelada, que a gente via que um cabelo estava assim, que você estava com os olhos fechados, que na minha parte, a maioria das fotos, que você estava meio torta, que as mulheres estavam de papada, teria que ter, né, virado de lado, que os homens estavam assim meio barrigudo, poxa, poderia ter colhido a barriga. Depois que é revelado a foto, não tinha como mais voltar atrás naquele momento. Você teria que tirar outra foto. Talvez demorou uma semana, um mês para revelar. Aquele momento passou. Vocês estão me entendendo? Todos os dias nós temos um desafio de conhecer Ele de forma reveladora. E isso não tem como voltar. Domingo você teve a oportunidade de conhecê-lo de uma forma reveladora e de uma forma diferente, que já passou. Hoje você tem outra oportunidade. Não perca. São desafios e nós somos seres movidos por desafio. Vocês jovens, o tempo está passando. E vocês precisam ser desafiados todos os dias, para que aquilo que Deus tem para vocês possa ser revelado no tempo oportuno, para que não perca a oportunidade. Esse é um desafio que nós temos vivido todos os dias, e eu e você não podemos perder esse momento, porque conhecer a Deus, conhecer
a história de homens, conhecer as nações, conhecer a história de um povo. É fácil. Está aqui. É fácil conhecer. Basta ler. Talvez a gente não tenha capacidade de gravar tudo. Não é verdade? Alguns são mais capacitados para isso, outros com menos. Mas aqui o contexto, a história, os fatos que ocorreram, tempos e tempos e tempos, está aqui. Mas Ele não quer fazer só isso, não quer que nós venhamos conhecer apenas isso. Ele quer que nós venhamos ter o conhecimento revelador dEle. Porque quando é revelado, ninguém te tira, ninguém pode te roubar. Amém? Esse é um desafio que nós temos. Mas precisamos que Ele se revele a nós. O seu conhecimento, da sua pessoa, da sua vontade, dos seus planos. Quem Ele é hoje para você? Quem Ele é hoje para mim e para você? Ele é o Deus que vai suprir a sua necessidade material hoje. Ele é o seu Deus que vai hoje curar você dessa enfermidade que você tanto luta. Quem é Deus hoje para você? E hoje Ele pode se revelar a você. E hoje você pode sair daqui com essa revelação, no qual nunca mais você vai se esquecer e alguém vai tirar isso de você. Porque quando você recebe, ninguém mais te tira, a não ser você mesmo. Pode abrir mão disso e se esquecer de quem Ele é. Ele deseja que o conheçamos mais do que almeja as nossas ofertas, né? Oséias 6:6. Nós também temos um desafio que é prioritário, ou seja, um desafio de priorizar a Ele nas nossas vidas. Queridos, não é fácil priorizar algumas coisas na nossa vida, não é verdade? Mas nós sempre vamos priorizando aquilo que mais me preenche. Eu priorizo aquilo que mais me satisfaz. E Deus vai ficando em terceiro lugar. Mas quando nós precisamos, Ele é o primeiro a quem nós recorremos. Não é verdade? Isso deve ser a nossa prioridade. Vamos lá, Deuteronômio 4:29. Diz assim, Deuteronômio 4:29. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Precisamos buscar Ele de todo o nosso coração. Sabe, às vezes quando nós nem queremos, sabe, quando o nosso corpo assim está cansado e a nossa alma está abatida, nós nos rendemos a Ele. Nós precisamos ser transparentes diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu não quero, eu não consigo, eu não estou conseguindo, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus me ajuda nas minhas fraquezas. E hoje eu estou encarecido do Senhor. Eu estou carente do Senhor. Eu preciso que o Senhor venha. Nesta noite, não foi nessa noite na verdade, foi ontem à tarde. Ainda comentei com o Rony, falei assim, eu tive um sonho. E o sonho é que uns irmãos que não moram no Brasil, já estiveram aqui na igreja, Aaron e a Sara, estavam em casa. E eu tentava conversar com o Aaron em inglês. E eu começava a falar com ele. E ele falava assim, no, no, no. E ele falava assim, você está me entendendo? Mas ele falava em inglês, tá, irmãos? Você está me entendendo? E eu falava, sou. Mais ou menos. Sou. E ele, mas eu te falei isso. E ele falava em inglês. E eu falava, estou entendendo mais ou menos. E eu falava em inglês. E então aquela conversa, a Sara veio e nós começamos a conversar. E ela começou a traduzir. E eu falava para ela assim, Sara, mas eu entendo o que ele fala. Eu só não consigo falar, eu não consigo pronunciar. Parece que trava aqui, não sai. E ela falou assim, é assim mesmo.
E aí o Aaron falava assim, vamos ali na cozinha e vamos conversar. Começa a perguntar para mim. Faz uma pergunta para mim. Irmãos, eu comecei a perguntar para ele. Algumas perguntas em inglês. Não me lembro. E eu me lembro que eu ficava assim, parada. E ele falava, fala. Pode pronunciar. E eu, oh my God. E eu começava a clamar pelo Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Eu falava, calme, né? Come on. E eu falava, come on. Only spiritual about me. Ou for me, eu acho que é about me, né? Sobre mim, about ou for me. E eu clamava o Espírito Santo de Deus em inglês. Era a única coisa que eu lembro, né? Que eu falava. Irmãos, é assim. Às vezes você não consegue falar. Às vezes nós não conseguimos falar. Mas nós precisamos nos esforçar para isso. Porque quando nós não conseguimos falar, aqui é falado. Aqui é manifestado. Talvez você não tenha conseguido expressar para Deus a sua dificuldade. Talvez você não tenha conseguido expressar para Deus aquilo que você sente. Mas Ele sabe o que está aqui dentro. Mas precisamos depender dEle. Depender do Espírito Santo. Esse é um desafio. Porque é preciso ter isso como prioridade. Começa pelo desejo, pela vontade. Muitas vezes as palavras não vêm, mas existe um sentimento dentro de nós. Você entende quando você ora em línguas? Não. Mas há um anseio de você conectar-se com o Pai. Há um anseio de você conectar-se com o Espírito Santo. Então você começa a orar em línguas. E isso começa a fluir no teu espírito. Olha o exemplo de Moisés, em Êxodo 33. O que ele diz lá? Êxodo 33, 13. Começou na vida de certos homens o desejo, o anseio pelo conhecer a Deus. Então diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. A presença de Deus, quando nós clamamos por conhecer Deus, por estar com Ele, Ele libera sobre nós esse descanso, irmãos. Sabe, aquilo que era fardo para você orar, aquilo que era fardo para você ler a palavra, aquilo que era fardo para você vir à igreja, aquilo que era fardo para você falar do amor de Deus, ele não se torna mais fardo quando você resolve abrir o teu coração e desejar de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, o conhecer Deus. Então Ele se revela a nós quando há esse desejo. Aconteceu isso com Davi, Salmos 42:1. Ele disse assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Outro exemplo do apóstolo Paulo, diz lá em Filipenses 3:5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição entre os mortos. Queridos, um homem instruído, Hebreus, de uma tribo, né, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ensinado ali na lei, ou seja, precisava cumprir à risca a lei. Mas ele teve tudo isso como perda, para que ele pudesse conhecer a Cristo. O que nós temos perdido, o que nós temos aberto mão para conhecer a Cristo? Nós não somos capazes de abrir mão, às vezes, de uma televisão, de estar na frente da Netflix, ou até mesmo de um passeio, ou até mesmo de um lazer. Nós não abrimos mão disso. Que é o quê? É nada. Não é nada. Mas o apóstolo Paulo abriu mão de status, abriu mão, né, de glória humana, abriu mão de poder, para que ele pudesse conhecer a Cristo. Outro exemplo, o maior exemplo de todos eles, Mateus 5, 6. Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu e você, nós precisamos ter sede e fome de justiça, porque Ele é a nossa justiça. Amém? Daí então nós seremos fartos, nós seremos saciados por Ele, porque Deus alimenta somente o que tem fome. Você tem tido fome de Deus? Você tem tido sede de Deus? Ou você apenas tem se satisfeito com as migalhas? As migalhas não são para os filhos. O banquete é para os filhos. Mas muitas vezes estamos satisfeitos com as migalhas que caem da mesa do nosso Senhor. Outro desafio que vem até nós para conhecer o Senhor. Quando Deus revela quem Ele é, o conhecimento também nos mostrará quem nós somos. Quando nós conhecemos a Deus, então nós entendemos quem nós somos, irmãos. Quando nós começamos a conhecer profundamente, um pouquinho mais, porque Ele não vai nos dar uma dose que venha nos matar dele. Pelo contrário, Ele vem administrando sobre nós, cada dia uma porção, para que eu e você possamos colocar em prática aquilo que nós temos recebido. Foi uma das coisas também que o Rony disse no domingo. Muitas vezes nós não temos recebido mais de Deus, porque aquilo que Ele já nos deu, nós não estamos permanecendo em praticar. Isso é o cuidado de Deus, queridos. Porque quando você está cuidando do seu filho, e você começa a dar algumas tarefas para ele, você vê que ele ainda não fez a tarefa correta, você não dá outra tarefa para ele, porque você sabe que vai ser muita coisa, não é verdade, Marissa? Nós precisamos colocar, na verdade, etapas, gradativamente. E quando nós percebemos, não, já está fazendo bem, já está permanecendo, não precisa mandar mais, está fazendo, olha, espontaneidade, olha, já faz com alegria, olha, já faz glorificando o meu nome, olha, já faz por prazer. Então Ele vem e libera sobre nós algo novo. O que nós precisamos querer de Deus é algo novo, queridos. Eu e você precisamos desejar algo novo de Deus. E para nós desejarmos algo novo de Deus, você precisa praticar aquilo que já lhe foi confiado.
Deus é pai. E Ele zela e cuida pelos teus filhos. Ele quer o melhor para os teus filhos. Ele quer o bem dos teus filhos. Ele não quer nos matar. Ele quer nos vivificar nele. Então é um desafio todos os dias para nós. Nós conhecermos a Deus, então nós vamos conhecer quem somos. Em Lucas 5:8, quando Pedro teve a revelação de Jesus Cristo, ele caiu com o rosto em terra, ali na pesca maravilhosa. Então ele diz assim: sou homem pecador. Quando nós conhecemos profundamente Deus, nós reconhecemos nossos pecados e as nossas falhas. Não é aquele pecado exterior, tá? Aquele pecado que você já deixou, mas aquele pecado de estimação que só você sabe quando você pratica ele. Que ainda você faz nos escondidos, que você ainda faz encoberto. Quando nós conhecemos Deus, nós reconhecemos esses pecados que ainda estão ocultos e escondidos nas nossas vidas. De igual forma, o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5, quando ele tem a visão de Deus, e ele fala assim: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. A impureza que estava sobre a vida do profeta Isaías, ele reconhece quando ele tem a revelação de Deus, quando ele começa a ter essa profundidade em Deus, ele reconhece isso. Qual é o pecado que você precisa reconhecer diante de Deus? Então você pode perguntar para você aí: eu só vou reconhecer esse pecado que ainda permeia meu coração quando eu conhecer mais profundamente o Senhor. Analisa aí o teu coração, qual tem sido o pecado que tem te impedido de conhecer mais o Senhor. Nós precisamos buscar. Quando você vê Deus como Ele é, quando Ele se revela a você verdadeiramente, Ele também nos mostra quem somos, como Pedro. Mas essa busca também ela é benéfica. Daniel 11:32 diz assim: eu vou ler aqui no texto, aqui na minha Bíblia, Daniel 11, que eu não anotei. Vamos lá. Quero ler esse texto com vocês. Daniel 11. O conhecimento de Deus, queridos, ele nos beneficia em muitas coisas. Daniel 11:32 diz assim: e aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Quando nós conhecemos o nosso Deus verdadeiramente, Ele libera sobre nós uma unção de nós fazermos proeza e sermos fortes. Somos fortes quando nós, e fortes e destemíveis. Por quê? Porque nós cremos num Deus que nos chamou. Esse foi a ordem que Deus passou para Josué. Josué, ser forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Medita na minha lei de dia e de noite. Então farei prosperar todos os teus caminhos. Queridos, o conhecimento de Deus nos fará fortes. E também nos beneficiará em realizações de coisas que nós nem imaginamos. Ele é revelador a nós, quando nós queremos o conhecê-lo. Essa busca é benéfica, sim. Daniel aqui declara que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Qual era a condição de Daniel? Prisioneiro na Babilônia, oprimido pela lei dos babilônicos, estava ali aos cuidados ali, né, escravo do rei. Mas como é que um homem nessas condições pode dizer, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas? O que foi feito nesse tempo na vida de Daniel?
trouxe confiança na vida dele. Porque ao ser provado, ao ser ali estimulado a negar o Deus que ele serve, muito pelo contrário, ele declarou as proezas que Deus fez e faz por ele. Ele declarou a força que ele tem no Senhor, porque ele provou, ele conheceu o Deus no qual ele estava ali servindo, mesmo em meio a tantas lutas no qual eles estavam passando. No versículo 16 do capítulo 3 de Daniel, nós podemos ver um pouquinho mais claro isso. Capítulo 3 de Daniel, versículo 6, diz assim, 16, perdão. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos plena confiança que mesmo nós passando pelo fogo, nós não vamos nos queimar. Mesmo passando pelas águas, nós não vamos nos afogar. E isso não pode ser historinha, queridos. Isso não pode ser apenas ditado como papagaios que repetem isso o tempo todo, mas isso precisa ser provado por mim e por você. E conhecer a Deus é isso. Conhecer a Deus não é você ter toda essa instrução na sua mente apenas, mas o conhecer a Deus é você provar e ver que Ele é tudo isso no qual você tem falado. E enquanto nós não provarmos, enquanto você não ser provado, enquanto você não ser movido para um lugar de desafios, de provas, no qual você vai ter que declarar ao Deus que você serve: olha, estou aqui na fornalha, mas o Senhor me livrará. Eu estou aqui nas águas, mas Ele vai me livrar. Eu estou aqui, olha, sendo julgado injustamente, mas Ele vai me livrar. Se nós não passarmos por isso, nós jamais teremos o conhecimento verdadeiro de Deus. Porque Ele não quer que nós venhamos o conhecer na letra. Ele não quer que nós venhamos o conhecer apenas na letra, mas Ele quer que nós o conhecemos intimamente, relacionalmente, confiadamente. Amém? Mas é um desafio em que eu e você somos desafiados a conhecer que Ele traz para nós, quando nós o conhecemos, Ele traz para nós a segurança. Salmo 46, 1, 3. Diz assim, Salmos 46, 1, 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quantas vezes você tem dito isso? E na hora da prova, você começa a murmurar: a quem eu vou recorrer, Senhor? Então você vai para a palavra. E o salmista, ele diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, Ele é o socorro presente. Ele não é um socorro talvez. Ele não é um socorro quem sabe. Ele não é o socorro quando eu estiver já nas últimas. Não, Ele é o socorro presente na angústia. Por que presente? Porque é no momento que você está passando, é que você precisa confiar nele. É no momento que você está passando pela prova, é que você vai verdadeiramente demonstrar em quem você confia, em quem você descansa. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Espera aí, tem como a terra se mudar e os montes transportar para os mares? Você já viu esse fenômeno? Você já viu, não? Os montes se abalarem e forem para os mares? Graças a Deus eu e você não vimos, mas existem países que, terremotos, maremotos, é isso que está dizendo aqui. E mesmo que os montes se abalem e vão e são transportados para os mares, como é que vai parar um monte lá no mar? Catástrofe. Fenômenos da natureza. Então o salmista aqui, ele diz: olha, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem. Como as águas vão rugir e perturbar, queridos? Como? Tsunami.
Mas ainda que tudo isso aconteça, e ainda que os montes se abalam pela sua braveza, o Senhor é o meu socorro, é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro presente no dia da angústia. É isso que o salmista diz, porque confia no Senhor, porque conhece o Senhor, porque espera no Senhor. Somos desafiados a conhecer o Senhor. Então, Ele nos concede a sabedoria. Paulo, lá nas cartas de Éfeso, diz assim, Efésios 1, 17. Efésios 1, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo aqui, ele diz assim, conhecer a Deus vai te dar sabedoria, entendimento, para que você saiba qual é a sua vocação. Queridos, você não sabe ainda qual é a sua vocação, você precisa conhecer a Deus para entender e discernir qual é a sua vocação. Sem conhecer a Deus, sem conhecer a sua vontade, nós não temos como chegar a esse entendimento. Quem somos? O que faremos? Para onde vamos? E o apóstolo Paulo aqui, ele já dá para nós, né? A dica, buscai o conhecimento de Deus, buscai Ele, conhecê-lo, vos fará ter sabedoria e entendimento, discernimento, para que nós venhamos entender a nossa vocação. Amém? A sabedoria é uma visão espiritual que te capacita a saber o que Deus deseja e o conhecimento para aplicá-lo. Conhecer a Deus é necessário. Discernir vem desse conhecimento. A sabedoria Ele vai nos dar esse entendimento para aplicar o que nós estamos conhecendo. Porque não basta conhecer. Não basta você ter a Bíblia toda decorada na ponta da língua, sendo que você não pratica nenhum versículo dela. E o conhecer é esse, o significado de conhecer é você saber o que o outro pensa, o que o outro quer, o que o outro pretende. E a intimidade vai gerar isso em cada um de nós. Esse conhecimento de Deus nos dá uma vida ordenada. 2 Pedro 1. Eu já estou quase terminando os textos aqui. 2 Pedro 1, 2. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Queridos, conhecer Deus nos dará uma vida ordenada. Mas Deus nos dá graça e poder para isso. Graça, porque tudo vem dele. E tudo é para Ele. Poder, porque nós precisamos entender e discernir o que precisamos fazer. Você hoje pode estar pensando o que você vai fazer amanhã. E você pode fazer até planos. Como hoje não era planos do Rony estar aqui. Ele nos dá o poder para esse conhecimento, para esta graça sobre nós. De nós discernirmos, entendermos qual é a vontade dEle. Não apenas quando recebemos mais informação a respeito dele, mas quando ele toca em você, ele te concede a graça, a paz e o poder em tudo nas nossas vidas. Ele nos toca. Quando nós conhecemos ele, ele nos faz colocar a nossa vida em paz, em ordem. Tudo começa a ter sentido quando nós conhecemos Deus. Mas fora disso, nada tem sentido na nossa vida. Queridos, tem sentido nós nascermos, crescermos, vivermos, sofrermos e morrermos? Tem sentido isso? Tem sentido para você? Para mim não tem sentido.
não tem sentido passar por todo esse processo. Por isso, a necessidade de uma vida resgatada, transformada para a eternidade. Porque esses dias aqui, esse tempo aqui, é muito pouco para nós conhecermos a Deus. Então Ele nos preparou a eternidade, para nós conhecermos Ele por toda a eternidade. Porque Ele é incompreensível nesse curto tempo. E até mesmo na eternidade toda, nós teremos muito a conhecer ao Senhor. E talvez nós jamais chegamos a esse pleno conhecimento. Não, mas espera aí. Você não acabou de dizer que nós precisamos conhecer a Deus? Sim. O nosso alvo é Ele. E quando você coloca um alvo, você vai fazer de tudo para alcançá-lo. Quando você traça um propósito, um alvo na sua vida, você vai fazer de tudo para alcançá-lo. E aqui nas cartas aos Romanos, ele fala assim, ó. Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Então nós entendemos que essa busca, ela é constante. Porém, talvez venhamos desfrutar de um pouquinho desse conhecimento. 11, 33. Estou aqui. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Esse é o nosso Deus. Impossível de ser compreendido, ele é impenetrável. Porém, essa é a nossa busca. Quando você quer alcançar algo precioso, a gente pode ter isso como exemplo daqueles que são caçadores de relíquias, caçadores, né, de joias, de pedras preciosas. Esses homens, eles vão nos lugares mais inusitados, lugares mais remotos à procura dessas preciosidades. E aqui também o apóstolo Paulo, ele nos chama, olha, precisamos buscar, conhecer, mesmo que nós não venhamos compreendê-lo na totalidade, isso nós não alcançaremos mesmo. Nós não vamos conhecer o Senhor na sua totalidade, mas se nós conhecermos o Senhor um pouquinho daquilo que Ele quer que nós o conheçamos, queridos, nós já estaremos satisfeitos. Se nós conhecermos pelo menos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dEle, um pouquinho que seja, nós já estaremos satisfeitos. Amém? Esse desafio para conhecer o Senhor modifica o nosso modo de andar, modifica o nosso modo de pensar. Colossenses 1:9 diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Existe um conhecimento da vontade de Deus sobre as nossas vidas, e isso precisa ser revelado a cada um de nós. Em toda sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual, queridos. Quem não almeja isso? Quem não deseja isso? Discernir, entender, desfrutar dessa inteligência espiritual no qual o Senhor tem para mim e para você, para que possais andar dignamente diante do Senhor. É por isso que quando nós conhecemos Ele, Ele muda todo o nosso modo de andar, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Teve um dia que, conversando com uma irmã, ela disse assim para mim, estava olhando ali uma peça de roupa e ela falou assim: ah, mas isso aí não é para você não, né? Aí eu, por que não pode ser para mim?
Ah, porque eu te conheço, não é teu estilo. Quando você conhece, você sabe o que agrada, você sabe. E essa pessoa me conhece há pouco tempo. E ela já me conhece, sabe? Meu estilo, o que eu gosto, o que eu não gosto. Queridos, é isso que o Senhor quer de nós. Que nós venhamos conhecer o que Ele gosta, o que Ele quer para nós. E que eu e você estamos careca de saber que é bom, agradável e perfeito. Essa é a vontade de Deus. Não é a minha vontade, mas é a vontade dEle. Por que é que nós temos tanta dificuldade em nos submeter a Deus? Por que é que nós temos tanta dificuldade em nos submeter à tua vontade? Sendo que nós já sabemos o final dela, que é boa, agradável e perfeita. Não há riscos de erro, não há riscos de sofrimento natural, porque se Ele direciona, Ele está direcionando o melhor. Ele está dando a direção correta. Então o meu modo de andar, o meu modo de agir, o meu modo de pensar é transformado pelo conhecimento que eu estou recebendo de Deus. Porque estamos desfrutando do conhecimento dEle. E com Ele vem o conhecimento, sua vontade. Se nós queremos mais fazer a nossa vontade do que a vontade de Deus, certamente o meu desejo não é conhecê-lo. Porque se eu quero conhecê-lo, certamente quando eu conhecer a sua vontade, vou saber que ela é a melhor para a minha vida. Que nós possamos pedir para que esse espírito de inteligência que vem através do conhecimento de Deus possa fluir nas nossas vidas. Como é bom ter uma direção de Deus, não é? Como é bom quando o Espírito Santo de Deus vem e fala para você: aí não, assim não. Mas daí nós já esquecemos de toda essa direção, porque nós nos voltamos novamente para a nossa vontade. Enquanto nós estivermos aqui, queridos, nós somos desafiados a conhecer mais de Deus. Não apenas para desfrutar de uma vida aqui abundante, graciosa, ordenada, de confiança, mas porque nós precisamos entender que essa vida que Ele tem para nós aqui nem se compara com a vida que Ele está preparando para nós na eternidade. Então, se eu provar um pouquinho de Deus aqui, não na superficialidade, não na mediocridade, não no farisaísmo, não na religiosidade, mas em verdade, certamente nós vamos desejar cavar para encontrá-lo. E isso precisa ser despertado em mim e você todos os dias. Certo dia uma criança, pôde ver o anseio, o desejo de uma jovem por Deus. Queridos, e nós vimos a diferença na vida desta criança, pela busca de Deus, por querer Deus, porque quem tem fome de Deus, basta estar com aquele que tem fome. Quem não está tendo, busque alguém que tem fome de Deus. Fique perto de quem quer Deus. Meninas, se vocês ficarem perto de alguém que não quer Deus, esse desejo de querer Deus nunca vai fluir no coração de vocês. Queira estar com jovens que querem Deus, que têm fome de Deus, que têm sede de Deus. Mulheres, você não tem tido sede e fome da presença de Deus? Busque mulheres que têm. Se aproxime delas. Homens, fique próximo de homens que querem e que anseiam pela presença de Deus. A fome, ela vem. Há um despertar em nós.
E nós mudamos a nossa forma de pensar e de agir quando nós começamos a andar com pessoas que provam de Deus, que experimentam de Deus. Perdemos a nossa irmã de Norá, eu falo que nem perdeu. Ela voltou para a casa do pai. E eu conversando com a Elza, no dia do seu falecimento, eu falei: Elza, olha o que Deus fez na vida da Dinorá. Ela foi para fora do país, aproveitou a vida, a companhia da filha, dos netos. Ela veio para Maringá, ela pôde curtir o seu filho. Ela conheceu os seus irmãos da Unidade Cristã Zoe. Ela ficou na sua casa. Querido, sabe o que a Dinorá disse para a Elza? Talvez a Elza esteja também nos acompanhando. Isso é para a glória de Deus. A Dinorá disse para a Elza assim: minha irmã, sentada na mesa ali, tomando um café, ela disse assim: minha irmã, você não precisa orar tanto. Você não precisa ler a Bíblia tanto. Você não precisa jejuar tanto. E a Elza falou assim: mas eu quero. Porque eu quero Deus. Eu desejo Deus. Eu quero conhecer Deus. E se eu não usar essas ferramentas, é impossível conhecer a Deus. Queridos, e eu sei que Dinorá saiu de Maringá com essa marca no seu coração. Porque quando ela foi embora, nós ainda conseguimos nos reunir num café. E ela disse assim para mim: pastora, eu amo tanto vocês. E eu falei assim: nós também te amamos. E ela falou assim: eu vou levar tantas lembranças boas para mim dessa família chamada Unidade Cristã Zoe. Queridos, a Dinorá passou tão pouco tempo conosco e nós aprendemos a amar ela. Ainda na sexta-feira, a Andrelina falou assim: meu Deus, eu não consigo parar de pensar na Dinorá. A separação, irmãos, ela dói. Ela dói. Mas o que alegra o nosso coração é saber que nós deixamos uma marquinha no coração da Dinorá. Ela disse assim ao ir embora: eu estou indo embora, mas estou levando no meu coração esta família. E tantos ensinamentos que antes eu não tinha. Eu já sou crente há muito tempo. Mas algo diferente nesta igreja que marcou a minha vida. A gente vê o amor, a gente vê vocês buscando o Senhor, a gente vê vocês querendo Deus. E eu comecei a fazer a leitura diária, eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, eu comecei a orar, eu sempre orei. Mas ler a palavra de Deus, eu adquiri aqui na casa da Elza. Olha que tremendo, irmãos. Olha que tremendo. Uma pessoa pode fazer na vida de outra pessoa. E a Dinorá não está mais conosco. Ela voltou para a casa do pai. E foi um tempo precioso que o Senhor nos deu com ela. Ela pôde ter um pouquinho mais de fome de Deus, porque ela estava perto de pessoas que queriam Deus. Seja uma pessoa que quer Deus, para que aquelas que ainda não desfrutaram dele, possa através da sua vida querer Deus. Quando você chegar num lugar aonde a pessoa vai olhar para você e falar assim: ai, que bom que você está aqui. Que bom poder estar com você. Eu quero também conhecer esse Deus que você conhece. Vamos parar, irmãos, de sermos fariseus. Vamos parar de ser hipócritas. Vamos parar de ser religiosos. Vamos ser verdadeiros. Vamos ser aqueles que têm fome, aqueles caçadores de Deus. Tem um livro tremendo, né? Caçadores de Deus. Se você tiver oportunidade, leia. Leia, Caçadores de Deus. Nós precisamos ter esse alvo na nossa vida. Caçadores de Deus. Fique de pé.
Queremos ser caçadores de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos mais. Queremos mais de Ti, queremos mais. Não queremos conhecer o Senhor apenas na letra. Não, Senhor, chega disso. Chega de mesmice, chega de rotinas incansáveis. Senhor, o nosso desejo é ter algo novo no Senhor. Senhor, mesmo que nós não sabemos, ó Deus, por onde começar, mas nós sabemos que tem alguém que sabe. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus, porque Ele estava com Deus, e Ele é Deus e está hoje conosco. Nos ajude a chegar nesse conhecimento, nos ajude a andar nesta verdade, nos ajude, Senhor, a viver esta verdade, porque estamos cansados. Oh Senhor, estamos cansados da mesmice espiritual. Estamos cansados, Senhor, da rotina religiosa. Senhor, muitas vezes nós estamos aqui, aparentemente querendo Deus, mas lá dentro de mim, eu estou resistindo a Deus. Porque eu queria, na verdade, estar na minha casa. Eu queria, na verdade, estar agora em comunhão com a minha família, com a minha parentela. Eu queria, na verdade, estar na frente da televisão, ou talvez dormindo até mais tarde. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor conhece os meus irmãos. Senhor, que nós venhamos ser verdadeiros, porque aqui, Senhor, na Tua palavra, vimos homens que, Senhor, que quiseram e desejaram a Tua presença, o Teu conhecimento, e falaram com os Teus lábios. Senhor, não nos faça sair daqui se a Tua presença não for conosco. Senhor, nós queremos sair daqui e não queremos deixar o Senhor aqui. Nós queremos que o Senhor acompanhe-nos aonde nós formos. Senhor, quer seja para casa, quer seja, Senhor, no meio da nossa família. Queremos, ó Deus, que a Tua presença vá conosco, porque daí então, Senhor, nós faremos aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Porque nós não estaremos mais, Senhor, à mercê da nossa vontade, mas nós estaremos disponíveis, dispostos a ouvir o Senhor e a obedecer o Senhor naquilo que for preciso fazer. Porque melhor, Senhor, melhor é te obedecer do que sacrificar. Estamos cansados de sacrificar. As nossas lágrimas, Senhor, chegam até a Tua presença, Senhor, e talvez o Senhor tenha dito a nosso respeito: basta você me obedecer, basta você me ouvir. Ei, me ouça, me obedeça. Eu não quero isso para você, mas você insiste em cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas transgressões, porque você não quer me ouvir, porque você anda na sua própria vontade. O meu coração está desgostoso pela sua vida. Senhor, nós não queremos isso, Deus. Nós precisamos de Ti. Nós ansiamos por Ti, Senhor. Porque quando nós provamos da Tua presença, quer seja pequena que seja, Senhor, é tão maravilhoso, mas isso precisa, Pai, permanecer todos os dias. Nós não podemos ser aqueles que hoje experimentam, se saciam e amanhã estão com fome de novo e não conseguem se achegar à mesa do banquete que está preparado para nós. Senhor, que possamos entender os desafios, Senhor, que vem sobre nós para Te conhecer. Que possamos sempre, ó Pai, colocar, Senhor, o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Porque quando nós necessitamos, queremos que o Senhor nos priorize. Queremos que o Senhor faça aquilo que queremos, Senhor, e o Senhor não é, o Senhor não é o nosso escravo, nosso servo. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. O Senhor é o nosso dono, o autor da nossa vida. Aquele que diz e nós obedecemos.
Nos ensina, Senhor, a te obedecer. Nos molda, Senhor, para que venhamos, ó Pai, sermos parecidos com o Senhor. Senhor, porque o Senhor obedeceu de forma sacrificial. Senhor, precisa, quem quer obedecer, vai sacrificar. E nós queremos, ó Deus, te obedecer. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa revelar em nós aquilo que nós precisamos entender e que só pode ser revelado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, nesta manhã, gratos pela tua doce presença, pela tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, tua palavra maravilhosa, Senhor, que mesmo eu não podendo aqui, Senhor, convencer ninguém, dar convicção para ninguém, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, oh, Ele está movendo e provendo e revelando e movendo em cada coração nesta manhã, aqui presente e aqueles que estão ausentes também, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos debaixo da tua paz, debaixo, Senhor, da tua proteção, do teu cuidado. Senhor, nos direciona durante toda essa semana, que seja uma semana provida da tua presença. Senhor, desejamos algo novo do Senhor. Queremos viver algo novo no Senhor. Senhor, que essa seja a nossa oração nesta semana. Que cada um dos meus irmãos aqui possa diante do Senhor dizer: Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Me ajuda a viver algo novo. Senhor, em nome de Jesus, que essa seja a nossa oração. E que no domingo pela manhã novamente aqui, possamos aqui, Senhor, celebrar, glorificar o nome do Senhor, sabendo que o Senhor concedeu a nós algo novo, vindo do trono da tua graça. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos debaixo da tua paz, debaixo da tua proteção, do teu cuidado, debaixo da alegria do Senhor. Que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um dos meus irmãos aqui presentes e ausentes, Senhor, e todos aqueles que estão espalhados nos quatro cantos dessa terra, que têm buscado, clamado e têm caçado o Senhor de todo o seu coração, em nome de Jesus. Amém.